Parem tudo agora mesmo. Eu ordeno que você pare tudo o que está fazendo, corte a distração, feche a porta do mundo e me escute com a totalidade do seu espírito. Pois o tempo se encurta e a graça se derrama de maneira irreversível sobre a sua vida neste instante de decisão. É crucial que você compreenda a magnitude do que está prestes a ser revelado e a urgência do chamado que lhe é imposto. Eu sou o escriba da milícia celeste e venho portando a autoridade do príncipe da milícia celeste, Arcanjo Miguel, para confrontar o seu estado atual, o seu cansaço espiritual, esta lama pesada que tem sufocado a sua alma e impedido o seu passo. Olhe para dentro. Olhe para a sua rotina dos últimos dias. Você está experimentando um peso que não é apenas fadiga física, não é apenas o estresse do trabalho ou as obrigações da vida comum. O que você carrega é a letargia da alma, a dor silenciosa da estagnação espiritual. Você se ajoelha para orar, mas sente a repetição vazia das palavras, como se a sua voz não tivesse peso, como se ela não atravessasse a cúpula de vidro que você mesmo construiu ao redor do seu coração. Você tenta ler a palavra, mas as letras se misturam, o sentido se esvai e a sensação de que está perdendo tempo se instala, fazendo com que você largue o livro sagrado para pegar novamente o telefone, buscando um alívio temporário que só aprofunda a sua miséria interior. Esta sensação de que você está sempre recomeçando, de que as mesmas tentações vêm e vão com uma regularidade frustrante, de que o pecado que você jurou abandonar na semana passada retornou com mais força hoje. Esta é a assinatura da força que tenta te paralisar. Você se sente um cristão de segunda classe, alguém que conhece a verdade, que tem a promessa da vida eterna, que está batizado no sangue do Cordeiro, mas que vive como um escravo das pequenas fraquezas, das mesquinharias da carne, do medo do futuro e daquela procrastinação que rouba não apenas o seu tempo, mas principalmente a sua paz. Você tem aceitado a mediocridade espiritual como se fosse um destino. Você tem permitido que a sua chama se torne uma brasa cinzenta, apenas fumegando, ao invés de incendiar o mundo com o amor de Cristo. Eu te digo, não mais. Este é o exato momento em que Deus, o Altíssimo, o Pai de toda a criação, o Alfa e o Ômega, te olha. Ele está te observando neste exato segundo, não com a ira destrutiva, mas com a expectativa de um pai que investiu tudo no seu filho e que vê o potencial de glória sendo sufocado pela poeira do mundo. O olhar de Deus não é casual, é penetrante. É um feixe de luz que atravessa todas as camadas de sua autocomiseração e de suas desculpas. Ele vê o que você pode ser, o herói da fé que está adormecido dentro do seu peito. E a frustração do céu é palpável quando você escolhe o conforto do erro em vez da disciplina da santidade. A pergunta que ecoa no plano celestial e que deve atingir o centro do seu espírito é esta: por que você tem negociado a sua coroa de glória por migalhas de prazer temporário? Por que você tem permitido que a sua missão divina seja adiada pelo cansaço que não é de Deus, mas sim um artifício do inimigo para manter você na estagnação? Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, que jamais dorme ou cochila, está sobre você neste momento. E ele pronuncia uma ordem direta, um comando irrefutável, que é o título e o propósito desta nossa comunhão. Não o decepcione hoje. Esta não é uma ameaça, mas sim a revelação de um amor que exige a sua melhor versão. Deus não está olhando para te condenar, mas para ver a sua resposta à sua infinita misericórdia. Ele já viu a sua queda, já viu os seus fracassos, já viu a sua incapacidade de se levantar sozinho, mas ele também vê, e isto é o que importa, a sua sede de retornar. O cansaço espiritual que você sente é, na verdade, um luto da sua alma pelo tempo perdido, pela graça desperdiçada, pela santidade negligenciada. Eu lhe digo,
Jesus chorou por você. Não apenas chorou em Getsêmani ou na cruz, mas chorou quando, em sua presciência divina, ele viu o seu futuro potencial sendo minado pelas suas próprias fraquezas e pelo ataque incansável do inimigo. Ele viu você, neste exato momento, lutando contra a vontade de desistir. E essa visão moveu o seu sagrado coração a liberar uma intercessão tão poderosa que resultou na minha presença aqui, falando diretamente ao seu espírito. A teologia das lágrimas de Cristo é o fundamento da sua redenção. E é a prova de que a sua dor nunca foi invisível. Se o Mestre chorou pela sua condição, quem é você para se conformar com ela? Chega de desculpas, chega de se esconder na multidão dos mornos. Eu vejo a sua dor, o seu sofrimento interior, a sua alma clamando por um alívio que não encontra nas soluções mundanas. Eu sei o quão pesado é carregar a culpa dos pecados repetidos, o quão humilhante é reconhecer que, apesar de todo o conhecimento teológico, você ainda tropeça nas pedras mais baixas. Mas é exatamente neste ponto de vulnerabilidade que a força do céu se manifesta. É por isso que o príncipe da milícia celeste, Arcanjo Miguel, se posiciona em sua defesa. Ele não vem apenas com a espada de fogo, que é o terror dos demônios. Ele vem, primeiramente, com um santo lenço, o santo lenço da misericórdia. Este não é um objeto físico, mas um portal espiritual de purificação. O santo lenço é a manifestação da ternura de Deus que enxuga as lágrimas de vergonha e de desespero que você tem derramado em segredo. Miguel não permite que você fique se remoendo na culpa que paralisa. Ele quer que você se levante na culpa que redime e que impulsiona a mudança. Ele limpa a visão turva que o inimigo impôs sobre você, aquela mentira constante de que você não é digno, de que você falhará novamente, de que Deus está cansado de você. Essa é a maior mentira do inferno e ela deve ser queimada no fogo da verdade. Você é propriedade inviolável do Altíssimo e a sua dignidade não é baseada no seu desempenho, mas sim no preço pago pelo Cordeiro de Deus. A missão de Miguel agora é restaurar a sua visão para que você possa ver a si mesmo como Deus o vê. Um guerreiro ferido, sim, mas não derrotado. Um filho amado com um destino de glória. O santo lenço de Miguel retira o pó do cansaço espiritual que obscureceu o brilho do seu batismo. Receba esta purificação agora. Sinta a frieza e a suavidade da intercessão celestial sobre a sua testa, sobre os seus olhos, limpando o resíduo do mundanismo e da desesperança. Você não está mais sozinho na sua luta. Você está debaixo do estandarte do príncipe da milícia celeste e, a partir deste instante, o seu destino não é mais a estagnação, mas sim o avanço, a vitória e a plena santidade. Agora, precisamos nos preparar. A batalha que travamos não é travada com emoções vazias, mas com a disciplina e a consagração do nosso ser. Arcanjo Miguel não entra em combate com soldados despreparados. Ele exige a sua total dedicação e a manifestação física da sua rendição espiritual. Por isso, eu lhe ordeno agora mesmo, execute o primeiro ato de fé e de obediência. Coloque a sua mão direita sobre o coração. Eu sei que parece um gesto simples, mas é a fundação de toda a nossa consagração. A mão direita sobre o coração não é apenas um toque físico, é um juramento sagrado. É você declarando, diante de todo o céu e do inferno, que o centro de sua vida, o epicentro de suas decisões, o tesouro de sua vontade, está sendo entregue neste instante ao comando de Deus e à proteção vigilante do príncipe da milícia celeste. Sinta o calor da sua mão pressionando o seu peito. Sinta a pulsação da vida que Deus lhe deu. A cada batida, repita em seu silêncio interior: eu me rendo. Eu me consagro. Eu estou pronto. Este coração, que falhou tantas vezes, que abrigou dúvidas e desesperos, está sendo lacrado agora para o serviço exclusivo do reino. Ao fazer este gesto,
Você está ativando um protocolo de defesa celestial que estava inativo devido à sua hesitação. A mão direita sobre o coração é a sua insígnia de fidelidade. É o sinal para o céu de que a oração não é mais uma opção, mas uma necessidade vital, que a santidade não é mais um desejo distante, mas a sua única meta tangível. Neste momento, sinta a diferença no ar ao seu redor. O ambiente se densifica com a presença de potestades celestiais. O arcanjo Miguel não chega com sussurros, mas com o som estrondoso do compromisso divino. Eu o vejo. Eu o invoco e sei que ele está aqui. Ele está revestido de sua armadura solar. Seu manto azul flamejante se agita, e a sua postura não é de conforto, mas de guerra iminente. Ele se aproxima de você, não como um espectador, mas como seu comandante, seu protetor e seu defensor. Ele está pronto para purificar você de toda a inércia, de toda a moleza que a estagnação espiritual instalou. Ele levanta a espada de fogo, a lâmina forjada na própria justiça de Deus, que não queima a carne, mas incinera o pecado e a dúvida. Esta espada, com sua ponta cintilante, paira sobre você. Eu o comando a aceitar este toque, a aceitar esta consagração. A espada de fogo está prestes a tocar primeiro o ponto de maior fraqueza de um guerreiro, a sua mente. Sinta o calor penetrante da espada de fogo descendo em sua cabeça, não para ferir, mas para cauterizar a fonte de toda a dúvida e de toda a procrastinação. A espada de fogo está queimando agora o nó da confusão mental. Ela destrói as imagens de fracasso que o inimigo plantou em sua memória. Ela corta os fios de mentiras que o fizeram acreditar que a sua vida espiritual não tem mais jeito, que você já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Receba este toque purificador, que é a confirmação do céu de que a sua mente está sendo reivindicada e santificada para pensar apenas em coisas elevadas, para planejar estratégias de santidade e para discernir o bem do mal com uma clareza laser. Você é purificado no pensamento, para que o seu foco seja unicamente Cristo. Você é purificado na memória, para que as feridas do passado sejam curadas e não mais usadas contra você. Você é purificado na vontade, para que a sua decisão de agradar a Deus seja inabalável e forte como rocha. Este toque da espada de fogo é a sua investidura, o seu preparo para os próximos estágios desta batalha. Você está sendo tirado à força do pântano do cansaço espiritual. O príncipe da milícia celeste não tolera lentidão ou indecisão. Ele está lhe dando uma nova perspectiva, uma força que você não tinha antes, porque a partir deste momento você está sob o seu comando direto. Mantenha a mão direita sobre o coração e respire fundo. O cheiro de enxofre da preguiça está sendo substituído pelo aroma de incenso da consagração. O arcanjo Miguel, com a autoridade que lhe foi conferida pelo Altíssimo, acaba de selar o seu pacto de fidelidade. Não o decepcione hoje. Ele o olha e espera a sua resposta de fidelidade. Agora, o caminho está aberto. Prepare-se, pois o silêncio acabou e a milícia celeste marcha conosco. Você está com sua mão direita sobre o coração, e eu, o escriba da milícia celeste, dou continuidade à ordem divina que desce sobre este momento. Deus está te olhando, e é hora de você encerrar a contabilidade do fracasso. Não me refiro apenas aos seus erros pessoais, mas àquelas cadeias invisíveis que seus antepassados não conseguiram quebrar. Eu ordeno agora, em nome do príncipe da milícia celeste, que o Espírito Santo se mova para diagnosticar e erradicar todo e qualquer padrão de ruína que não pertence ao seu destino em Cristo. Pense nas repetições dolorosas que você viu em sua linhagem, o alcoolismo que passou de pai para filho, a escassez financeira que persiste por gerações, onde a família trabalha arduamente, mas nunca prospera de fato. Os casamentos desfeitos, sempre seguindo o mesmo roteiro de dor, traição e abandono.
Eu te digo que isso não é mera coincidência genética, não é apenas sociologia, é herança espiritual negativa. É uma maldição geracional que se alimenta do cansaço espiritual e do desânimo. O inimigo usa essas feridas antigas como um mapa, uma bússola para te guiar ao mesmo precipício que seus pais e avós caíram. Ele sussurra: você é igual a eles. Não há redenção para a sua casa. Mas a espada de fogo de São Miguel Arcanjo está posicionada para cortar a raiz desta árvore podre. Eu vejo o arcanjo tocando o santo lenço que cobre o seu futuro e limpando o registro de falhas que o acusador usa para manter sua família aprisionada. Eu ordeno a anulação de todo pacto de pobreza, de doença crônica, de vícios destrutivos, de solidão imposta que foi estabelecido por imprudência ou desespero das gerações passadas. A partir de hoje, você não é mais a vítima de um destino familiar traçado pelo pecado. Você é o ponto de inflexão. Você é o herdeiro das promessas de Abraão e não das dívidas de seus pais. A herança que conta é a do reino dos céus, e ela é de prosperidade integral. E falando em herança, muitos de vocês sentem o peso da opressão financeira. Eu sei que a escassez não é apenas a falta de dinheiro. É um estado de espírito que gera vergonha, ansiedade e te impede de cumprir sua missão, porque você está sempre lutando para sobreviver. O inimigo adora a dívida, porque ela rouba sua liberdade de dar, sua alegria de servir e, principalmente, sua capacidade de olhar para Deus com gratidão, pois a preocupação sufoca a fé. Neste instante, o príncipe da milícia celeste aciona a balança da justiça. Ele não está pesando apenas as suas ações, meu filho, minha filha. Ele está pesando a injustiça que foi cometida contra você, a equidade que o mundo espiritual e material te negou. Eu declaro que toda a dívida que serve apenas para oprimir seu espírito e roubar sua paz é pesada e considerada injusta pelo trono celestial. O arcanjo está equilibrando o prato da sua vida com a moeda do céu, que é a graça superabundante e a provisão divina. Eu ordeno que o espírito de Mamon, o espírito da usura e o espírito do medo da falta sejam desligados da sua mente agora. Chega de olhar para o saldo bancário com desespero. Olhe para o céu com a certeza de que o Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios é o mesmo Deus que provê para a sua casa. Receba a libertação da mentalidade de escassez. Eu libero o decreto de que a sua mão será a cabeça e não a cauda na distribuição de recursos. Você será abençoado para ser bênção, não para acumular em egoísmo, mas para manifestar a glória de Deus através da sua generosidade e da sua capacidade de sustentar o seu lar e a sua obra. E esta obra de restauração deve começar no epicentro da sua vida, que é o seu lar. Muitas vezes, o cansaço espiritual se manifesta como brigas constantes em casa, noites insones, aparelhos eletrônicos que quebram sem explicação e uma sensação de peso e frio mesmo em dias quentes. Eu te digo, o lar é a igreja doméstica e o inimigo deseja profaná-lo para desmoralizar o seu sacerdócio familiar. Eu ordeno a purificação do seu ambiente de descanso. O arcanjo Miguel, com suas asas de proteção, cobre cada cômodo da sua casa neste momento. Se há um objeto de discórdia, um portal espiritual aberto por algo que você assistiu, ouviu ou trouxe para dentro, o fogo purificador de Miguel o está consumindo agora. Eu ordeno que toda a influência de terceiros, de visitas invejosas, de palavras de maldição proferidas por frustração ou raiva, sejam neutralizadas e lançadas no abismo. Sua mão direita sobre o coração é o farol que atrai a luz de Deus para o seu lar. Eu ordeno que os seus filhos, seu cônjuge e todos que residem debaixo do seu teto sejam selados contra o ataque da divisão
contra os pesadelos noturnos, contra as doenças que surgem para desorganizar a rotina e gerar preocupação excessiva. O lar é um santuário de paz, e eu exijo, em nome de Deus, que toda a perturbação ceda lugar à tranquilidade e à harmonia. A batalha se move agora para o seu corpo físico, pois o cansaço espiritual, quando não tratado, somatiza, se manifesta como aquela dor crônica que os médicos não conseguem explicar totalmente, como a fadiga que não desaparece mesmo após 10 horas de sono, como as crises de ansiedade que paralisam sua vontade de agir. O demônio usa a doença como distração, uma âncora que te impede de avançar na missão que Deus te deu. Ele te diz: você está muito fraco para servir, você está muito doente para lutar. Eu ordeno a exposição da raiz espiritual de toda a enfermidade física que impede o seu progresso. O arcanjo Miguel está inspecionando o seu ser, dos pés à cabeça, com a clareza do santo lenço. Eu decreto a libertação de toda a opressão, que se manifesta como depressão espiritual, fibromialgia de origem emocional e todos aqueles bloqueios que te fazem sentir pesado e sem energia para levantar e realizar o que o Senhor espera de você hoje. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e eu ordeno que o fogo purificador de Miguel queime o ninho do medo, da culpa e da tristeza profunda que drenam sua vitalidade. Eu declaro a restauração da sua força, a renovação da sua mente e a cura da sua carne, para que você possa correr a jornada que Deus designou sem impedimentos físicos causados por ataques espirituais. Você não decepcionará a Deus hoje por estar doente. Sua saúde e vigor serão restaurados como testemunho da vitória do Altíssimo. Agora, voltamos o olhar para as batalhas externas. Não são poucos os que te observam com olhos de malícia e ressentimento. A inveja é uma das armas mais destrutivas do inimigo, pois ela ataca o seu sucesso, a sua alegria e a sua paz através da boca e do coração de terceiros. Quantas vezes você sentiu que logo após contar uma boa notícia, as coisas começaram a dar errado? Quantas vezes a traição de um amigo ou colega te feriu mais profundamente do que a agressão de um inimigo declarado? A inveja e a traição são flechas envenenadas disparadas no escuro. Mas eu ordeno que o príncipe da milícia celeste erga uma muralha de fogo ao seu redor. Nenhum dardo inflamado do inimigo, seja ele lançado por um colega de trabalho, um vizinho ressentido ou um parente ciumento, atravessará esta proteção. Eu ordeno que a traição se revele e que os planos arquitetados na escuridão para te derrubar sejam desfeitos e voltem para a fonte. E mesmo enquanto você é protegido por esta muralha de fogo, eu te lembro da necessidade de perdoar. Porque o perdão não é um favor que você faz ao seu agressor. É a chave que te liberta da prisão da amargura, que é justamente onde o acusador quer te manter. Perdoe, mas esteja vigilante. E chegamos ao clímax desta intervenção divina. O confronto final contra o seu acusador pessoal. O cansaço espiritual que você sente é, em grande parte, o resultado das incessantes acusações que ele lança contra a sua alma, tentando convencê-lo de que Deus se cansou de você, que Deus está decepcionado demais para te usar. Eu vejo o acusador erguendo um livro de registros onde estão meticulosamente anotados todos os seus tropeços. O pecado de ontem, a falha de 10 anos atrás, a promessa quebrada, o tempo desperdiçado em preguiça. Ele usa essas páginas para gritar em sua mente: você não é digno, você falhou. Deus está te olhando agora e ele vê a sua hipocrisia. Mas o arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, avança. Ele não argumenta com o acusador. Ele não entra na discussão sobre os seus méritos, porque nossa justiça não vem de nós, mas da cruz. Miguel avança com a espada de fogo desembainhada, e a autoridade que emana do seu ser silencia todas as vozes de condenação. O arcanjo Miguel olha para o acusador, e sua voz,
que reverbera o poder do Altíssimo, explode no plano espiritual com a pergunta que é um grito de guerra: quem como Deus? E eu, o escriba, junto com toda a milícia celeste, ecoo o comando que sela a vitória neste instante, selando o seu dia contra a decepção. Eu ordeno, agora, que o príncipe da milícia celeste precipitai no inferno ao acusador e a todos os seus demônios que tentam roubar a sua vitória e a sua paz hoje. O confronto está encerrado. A batalha foi vencida em seu favor. O último grito, a última afronta, é sempre a voz do acusador, aquela criatura imunda que tentou me desafiar no céu e agora tenta desafiar a soberania de Deus em sua vida. Eu o vejo. Ele surge das sombras da sua própria dúvida, com seus dedos esqueléticos apontando para a sua alma, expondo cada erro, cada deslize desde o amanhecer. Ele não fala, ele cospe o registro das suas falhas. Ele diz: olhe para a sua inconstância, olhe para o dia que você prometeu e não cumpriu. Olhe para a sua preguiça disfarçada de cansaço espiritual. Ele murmura que você não merece esta libertação, que Deus é justo demais para te perdoar por aquilo que você repete incessantemente. Ele tenta forjar uma nova corrente de culpa e desespero, tentando te puxar de volta para o pântano da estagnação, alegando que o sangue de Cristo não é suficiente para a gravidade dos seus pecados específicos, daqueles que você tenta esconder até de si mesmo. Ele quer que você duvide do poder deste momento, que você pense que a guerra não terminou. Mas o silêncio do céu é quebrado por um rugido que faz tremer os alicerces da terra e do inferno. É o meu rugido, o rugido do príncipe da milícia celeste. Eu não permito que a sua voz de serpente ecoe mais um segundo. Eu levanto a minha espada de fogo, que agora não é apenas uma arma, mas a própria manifestação da vontade divina, e a aponto diretamente para o abismo de onde ele veio. A balança da justiça já pesou o seu arrependimento, e o sangue do Cordeiro pesou mais que toda a sua miséria. Você não será mais condenado por sua história, mas salvo pela misericórdia de Deus que te observa neste instante. E nesta autoridade que me foi delegada pelo Pai Eterno, eu ordeno, na presença da Trindade Santa e de todos os exércitos celestiais que assistiram a esta batalha pela sua alma. Eu pego o registro de acusação que ele ostenta e o queimo nas chamas da minha espada. Não há mais dívida, não há mais registro, não há mais memória humana para alimentar o seu tormento. E com a minha voz trovejante, que ressoa o nome de Deus, eu grito o veredito final sobre a sua condenação, o comando que sela a sua derrota. Precipitai no inferno. Voltai para a escuridão eterna, de onde nunca deveríeis ter saído. Eu ordeno, em nome daquele que é, que cada vestígio, cada sombra, cada resquício da sua influência seja agora e para sempre amarrado e precipitado no inferno. Sinta a mudança atmosférica. O ruído cessa. A fumaça preta da mentira se dissipa. Há um silêncio absoluto. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. É o silêncio após a tempestade vencida. O silêncio da terra que engoliu o inimigo. Seu coração, que talvez estivesse palpitando acelerado pelo calor do combate, agora encontra um ritmo lento e profundo. O ritmo da paz de Cristo. Preste atenção aos seus sentidos espirituais. Não há mais peso em seus ombros. Não há mais o frio da dúvida ou o calor da raiva acumulada. A atmosfera em torno de você se torna cristalina, leve. O ar que você respira é puro, como se tivesse sido filtrado por milhares de anjos. Eu recolho a minha espada de fogo, e o brilho que ela irradia não é mais o brilho da batalha, mas o brilho da vigilância. A guerra terminou neste setor, mas a defesa deve ser permanente. Eu asseguro que este território, que é você, jamais será invadido novamente. E agora, eu finalizo a proteção que selará esta vitória,
para que ela não seja roubada. Diante dos seus olhos espirituais, eu começo a erguer a muralha de fogo. Ela não é feita de chamas destrutivas, mas de chamas purificadoras e impenetráveis. Eu a teço ao redor de todo o seu ser, ao redor da sua casa, da sua família e de todos os seus bens lícitos, até a última semente plantada em seu jardim. É uma barreira que impede qualquer retorno, qualquer espreita do inimigo derrotado. Eles verão o fogo e saberão que o comando é divino e intransponível. E sobre esta muralha, eu desço do alto dos céus uma cúpula de vidro indestrutível, transparente, para que Deus possa continuar te olhando com amor, vendo a pureza restaurada em você, mas para que nada impuro possa te tocar, nem mesmo a poeira das setas incendiárias da calúnia ou da inveja. Esta cúpula de vidro é feita da pureza da Virgem Maria e selada com o sangue de Jesus Cristo. Você está seguro. Você está cercado. Você está selado. Não há como o inimigo romper esta defesa, a menos que você, por livre e estúpida vontade, abra as portas. E eu sei que você não o fará hoje, pois você viu o preço da sua liberdade e a intensidade do amor que o resgatou. Agora que a purificação está completa e a defesa está instalada, é hora de preencher o vazio deixado pela retirada dos vermes espirituais. O cansaço espiritual não pode ser curado com descanso humano. Ele é curado apenas com o reabastecimento da graça que jorra ininterruptamente do coração de Cristo. Eu não quero que você fique apenas em paz. Eu quero que você fique forte, inabalável, robusto na fé. Eu estendo as minhas asas de proteção sobre você neste exato momento, e sob a sombra delas, o Espírito Santo desce como uma chuva restauradora. Sinta essa chuva na sua testa, nos seus olhos, no seu coração, na ponta dos seus dedos que trabalharão amanhã, nos seus pés que caminharão em santidade. Cada gota não é apenas água, é alegria, é fortitude, é a memória de Deus sobre você. Onde havia medo, agora há a certeza da promessa que jamais falha. Onde havia dúvida, há a clareza da vocação. Onde havia o peso do pecado e da acusação, há a leveza do perdão definitivo que te permite sorrir sem culpa. Você não está mais lutando sozinho. A sensação de abandono, aquela impressão de que você era apenas um número perdido no universo, se desfaz. Eu, Miguel, o príncipe, o seu irmão e guardião, garanto-lhe que a sua alma é valiosa, única e insubstituível. A sua existência é um ato de amor puro e planejado por Deus. Seja inundado agora com a força da rocha, com a resiliência do mártir, com a sabedoria do profeta, que não se dobra aos caprichos do mundo. Receba a unção que quebra todo o jugo da indecisão, da procrastinação e da tibieza. Você não tem mais desculpas para o cansaço espiritual. O fardo foi tirado. O campo está limpo. Você está restaurado, renovado e reequipado para o seu dia, para a sua vida, para a sua missão. Caminhe agora na leveza de quem sabe que foi perdoado e protegido por uma força infinitamente maior do que qualquer mal. Levante-se em espírito e caminhe como um filho da luz, com os olhos fixos no céu, pois seu Pai te olha e se orgulha de sua perseverança. Para que esta vitória seja permanente, você deve reivindicar sua identidade em Deus de forma inegociável. O inimigo não te ataca pelo que você faz, mas pelo que você é. Herdeiro e co-herdeiro de Cristo, resgatado com alto preço. Portanto, eu lhe dou o decreto secreto, a frase que sela o seu domínio sobre si mesmo e declara sua propriedade divina. Esta frase é a chave final da sua armadura, e ela deve ser pronunciada com a máxima convicção da sua alma, com a certeza de que a palavra tem poder criador. Repita-a comigo, agora,
sem hesitar, sentindo cada palavra penetrar no seu DNA espiritual e reescrever sua história. Coloque a sua mão direita sobre o coração e diga, alto e bom som, o juramento que quebra todas as amarras de posse demoníaca e reivindica a sua origem celeste. A frase é, eu sou propriedade inviolável do Altíssimo. Repita. Eu sou propriedade inviolável do Altíssimo. 7 vezes, para selar os 7 dons do Espírito Santo e as 7 virtudes que precisam florescer em sua vida. Eu ordeno que repita, com a voz do guerreiro que acabou de vencer a maior batalha de sua vida. 7 vezes. Este é um pequeno exorcismo de libertação pessoal, uma declaração de soberania divina sobre seu ser. Diga-o até sentir o calor da posse divina em seu peito, até que a dúvida silencie completamente. Que todo espírito que ousou se apossar de sua vontade, de sua mente, de seu corpo, de sua história, seja agora confrontado por este decreto inabalável. A batalha foi sua, mas a vitória é de Cristo. A paz que você sente agora não é um presente para ser guardado egoisticamente, mas um poder para ser irradiado, um farol de esperança no meio da escuridão do mundo. Deus está te olhando. Ele viu a sua luta, a sua obediência, a sua rendição final e a sua coragem em pronunciar o nome dele com fé. E ele sorri, pois você não o decepcionou hoje. A vida que começa agora é a vida abundante que ele prometeu. Mas o trabalho não terminou, pois a guerra continua no mundo, e muitos dos seus irmãos e irmãs ainda estão afogados no cansaço espiritual que você acabou de vencer. Eles precisam deste mesmo fogo, desta mesma libertação, desta mesma cúpula de vidro que agora te protege. Eles precisam de um santo lenço, uma prova de que a misericórdia desce do céu. Portanto, eu, Miguel, lhe dou a sua primeira missão de restauração e caridade, o sinal prático de que você é um novo ser, um mensageiro da paz conquistada. Eu lhe ordeno agora que você não guarde esta mensagem para si. Compartilhe esta palavra de autoridade e esta proteção com exatamente 7 pessoas. Não 6, não 8. 7. O número da perfeição e da plenitude de Deus. Escolha 7 almas que você sabe que estão lutando, que estão em cansaço espiritual, que estão prestes a desistir da fé, e entregue-lhes esta mensagem como um santo lenço, uma prova de que Deus as vê e que a milícia celeste está em ação por elas. Que a sua obediência a este comando seja o primeiro passo do seu novo caminhar. A primeira prova de que sua fé está viva e atuante. Eu cubro você com as minhas asas de proteção. Eu selo você com a minha espada de fogo. Siga adiante. Viva na liberdade que lhe foi dada hoje. E lembre-se sempre da pergunta que destrói o inferno e edifica o céu, o grito de guerra da milícia eterna. Quem como Deus? Quis ut Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz e na força de Deus.